Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Júnior. Estamos aqui mais uma vez no Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, pastoreada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para mais um subsídio relativo à revista da Escola Dominical, da EBD agora do terceiro trimestre de 2020. Estamos aí caminhando para o final dessa revista, estamos na lição número 12, que vai tratar de um assunto bastante interessante para nós, também importante para ser explanado nestes últimos dias. Esdras e Neemias combatem um casamento misto. Nós vamos falar sobre alguns pontos importantes, eu peço sua atenção. Você que apenas está assistindo este vídeo como um aluno da Escola Dominical, preste bastante atenção para essas explicações. E você que está assistindo como subsídio para dar a aula de Escola Dominical, por favor, meu caro professor, tenha mais atenção ainda para que nós possamos entregar a você um conteúdo rico de qualidade e que te incite a buscar ainda mais conteúdos para a sua aula, para que o seu povo possa receber um alimento sólido naquilo que estamos ensinando. Vamos lá. Essa lição tem como texto áureo a 2 Coríntios 6,14. O texto de 2 Coríntios 6,14 vai falar: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática vai dizer que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Portanto, já perceberam que a tônica aqui é falar acerca do casamento misto, acerca do jugo desigual e acerca dos fatos que ocorreram que circundam Esdras 9 e 10 e também Neemias 13, tá? 10 para frente, 10, 11, 12, 13 de Neemias. Nós vamos falar sobre este contexto e falar também sobre este assunto paralelo, que é o jugo desigual e o casamento misto. O objetivo geral dessa lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. Como objetivos específicos, nós veremos 5. Apresentar o combate de Esdras e Neemias com casamento misto. No tópico 1 falaremos sobre isso. Explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. Destacar a sobrevivência do povo judeu. Aconselhar a respeito do casamento entre os crentes e incentivar a espera em Deus. Então nós temos aí bons objetivos a serem alcançados e compartilhe esses objetivos com o seu povo, com a sua classe de aula, com a sua sala de aula, para que todos possam entender qual é o sentido da lição, o que a lição busca, e assim você mesmo ter um norteamento acerca daquilo que você precisa dizer e como dizer. De introdução, irmãos, nós podemos falar que o casamento entre os judeus e as mulheres pagãs gerou uma perplexidade em Neemias. E quando isso acabou gerando nele o desejo de buscar aí uma obediência maior à palavra de Deus. Nós temos nessa lição um paralelo de tempo, um vácuo de tempo que é preciso ser colocado dentro de uma linha, para que todos possamos entender qual é o contexto histórico disso. Nós temos nessa lição alguns pequenos desentendimentos com relação ao contexto histórico aí. Na lição passada, nós já observamos que houve um pequeno detalhe com relação ao que o comentarista disse. Ele inverteu a situação em que Esdras vai e encontra Neemias, quando na verdade é bem o contrário. Esdras, ele chega em Jerusalém na primeira deportação, né, com Zorobabel. E Neemias chega na última deportação, na terceira deportação. Há um vácuo de tempo muito grande aí. Nós temos entre Esdras 10 e Neemias 13, que são textos citados nessa lição, um vácuo de 30 anos. Por isso é importante que se destaque para que não haja essa confusão, tentando entender que Esdras 10 e Neemias 13 estão falando de assuntos que ocorreram no mesmo instante. Não é bem assim. Há um vácuo de tempo aí que precisa ser ordenado. Então ensine aí ao seu povo que houve este pequeno desentendimento na escrita, talvez ali, simplesmente, talvez não tenha sido essa a intenção do comentarista,
mas acabou passando a ideia de talvez Esdras 10 e Neemias 13 tenham ocorrido na mesma época. E não é bem isso. Nós temos datas diferentes para essas reformas, tanto a de Neemias quanto a de Esdras. Neemias chega no 20º ano de Artaxerxes e vai embora 12 anos depois, voltando para a Pérsia e volta de novo para Jerusalém, voltando em seguida para continuar sendo governador. A reforma de Esdras 10, ela acontece em 458, provavelmente, 458 antes de Cristo. Neemias só vai chegar em Jerusalém em 445 antes de Cristo, ou seja, 13 anos depois de Esdras já estar em Jerusalém e já ter feito até inclusive algumas reformas. Essas reformas de Neemias 13 vão ocorrer lá pelo ano de 433 ou 432 a.C., ou seja, mais quase aí 18 anos, dá mais ou menos 18 anos aí de lapso temporal. Ou seja, são 30 anos de diferença entre essas duas reformas e é preciso que você explique para que o povo não se confunda e não haja aí o entendimento de que esses dois fatos ocorrem ao mesmo tempo. Tá ok? Bom, vamos começar a nossa lição no tópico 1, falando sobre o perigo do casamento misto. Este é o título do tópico 1. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. O capítulo 9 de Esdras, ele começa com a ira de Esdras diante do informe de que os homens haviam se misturado com as mulheres do povo mesmo, as mulheres das nações vizinhas. E que havia, portanto, uma mistura, principalmente entre os sacerdotes e os levitas, com as mulheres estrangeiras, pagãs. Qual era o problema disso? Está transcrito no verso 2 uma sentença que exemplifica bem qual é o perigo. E assim se misturou a semente santa. Essa mistura, e nós já falamos sobre esse tipo de assunto, gerava uma perda de identidade do povo judeu. E ainda mais, colocava em risco a linhagem que viria depois a ser a linhagem do Messias. Então, quando nós vemos esse perigo diante do casamento misto, Deus, zeloso, incentiva o coração de Esdras e também depois vai reforçar isso em Neemias para combater este casamento que poderia prejudicar a linhagem de onde viria o Messias. Lembre-se que todo o Antigo Testamento, se fosse resumido em uma única frase, seria Jesus virá. E todo o Novo Testamento, por consequência, se fosse resumido em uma só frase, seria Jesus veio e voltará. Toda a Bíblia, ela tem como centro Jesus. Portanto, todos os acontecimentos da história têm a mão de Deus guiando, de forma que a linhagem, a preparação do fundo histórico, cultural, militar, social, religioso, filosófico, tudo tivesse propício para que na plenitude do tempo o Messias pudesse chegar. Portanto, até mesmo estas questões menores tinham grande relação e influência acerca do que seria a linhagem do Messias e o preparatório para a vinda de Jesus. Portanto, era muito importante que o povo se mantivesse uno, se mantivesse dentro de uma identidade plena do povo judeu, a identidade judia do povo hebreu. Nisso, nós podemos ver na reação de Esdras, principalmente, esse zelo pelo cumprimento da palavra de Deus e das ordens de Deus, da lei de Deus. O comentário Moody, ele vai explicar que arrancar a roupa, como foi o caso de Esdras, aí era um sinal de aflição. Mas arrancar pedaços dos cabelos e da barba era uma expressão de ira violenta e uma ira moral, uma indignação moral muito grande. Quando Esdras se assenta na praça, atônito diante dos fatos e diante do cenário que ele contempla, nós vemos que ele chora e sofre pelo povo, e o povo responde a este sofrimento de seu líder religioso. Quando nós nos colocamos realmente diante de Deus,
buscando pureza pelo povo, buscando interceder pelo povo, o Espírito Santo vai gerar em nós esse zelo, como gerou também em Esdras, e vai fazer com que haja eco, resposta do povo nisso. O povo vai responder pela ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esta reação, como nós vemos no subtópico 2 desse tópico 1, a atitude de Esdras, ela foi imediata. Se levanta Secanias, um judeu bastante conhecido, e ele propõe, inclusive, divorciar-se, ou seja, abandonar o casamento misto, separar-se das mulheres estrangeiras e dispensar até os filhos gerados neste casamento misto. Obedecendo, então, à lei de Deus e voltando para essa pureza étnica nesse sentido, para que fosse preservado a identidade do povo judeu, fosse preservada a identidade do povo judeu. Era extremamente necessário que o povo judeu se mantivesse puro, para que a linhagem do Messias pudesse estar completamente protegida. E mais do que isso, meus irmãos, o arrependimento do povo, transcrito aqui no subtópico 3 do tópico 1, vai mostrar que o povo, ele verdadeiramente se arrepende. Porém, esse arrependimento não leva tanto tempo assim, né? Ele não gera um fruto permanente. O povo se despede das mulheres estrangeiras e retoma a identidade do povo judeu. Busca novamente obedecer à lei de Deus, se arrepende, se constrange. E aí é importante a presença do líder nessa hora, né? Nós vemos que durante todo esse período havia a liderança religiosa de Esdras. Passado vários anos, haveria a liderança de Neemias. Foi exatamente o período em que Neemias se ausenta de Jerusalém, é que o povo começa a voltar às antigas práticas e a buscar para seus filhos mulheres estrangeiras. Neemias, quando volta, fica extremamente irritado, ao ponto de que, se você ler o texto, você vai ver que Neemias chega a agir com brutalidade com o povo, exigindo mesmo, muitas vezes até espancando, porque havia uma preocupação e um zelo muito grande de que não se perdesse a linhagem do povo judeu. Nós podemos sintetizar esse tópico 1 colocando com bastante contundência que Esdras combateu o perigo da união mista com essa mesma contundência que nós também devemos combater a mistura com as coisas do mundo, como já dizemos. A mistura ou a submissão às falsas doutrinas, aos falsos profetas, como também já destacamos no decorrer das outras lições. No tópico 2, esta lição vai trazer por que um judeu não devia casar com uma pagã. Talvez você tenha, com a mentalidade do século XXI, em pleno Ocidente, pensado: ora, mas o que tem a ver um judeu casar com uma mulher que não era judia, ou uma mulher que não pertencia ao seu povo? Qual era o problema nisso se de repente essa mulher, por exemplo, se convertesse à religião judaica e passasse a adotar o Deus de Israel? Como aconteceu, por exemplo, no caso de Raabe, como aconteceu no caso de Ruth. Porém, havia ali a necessidade de manutenção da identidade do povo judeu e havia o perigo de haver uma mistura que trouxesse dano a essa linhagem. Quando nós olhamos Malaquias 2, dos versos 10 a 12, você vai ver lá um período em que Malaquias profere as suas profecias, provavelmente lá no final do período do que seria o texto de Neemias. Lá no final de Neemias 13, 14, a partir de Neemias 13, seria ali, durante essa reforma de Neemias, o período em que Malaquias profetiza. E Malaquias é bastante contundente. Ele diz: olha, os sacerdotes não viviam da maneira que Deus havia estabelecido para a sua palavra. Ele combate esse modo como os sacerdotes daquele tempo viviam, se misturando com o povo roubando a Deus, né? E havia até mesmo divórcio com as esposas judaicas, com as esposas judias, e se casavam com
com mulheres estrangeiras. Havia uma troca, né? Eles deixavam as coisas de Deus e buscavam as coisas do mundo. Então o profeta Malaquias, ele começa a advertir que isso é pecado, que isso é abandonar a Deus, que isso é desprezar as coisas de Deus. Da mesma forma, aqui tanto o tempo de Esdras, ocorrido em Esdras 10, quanto no tempo, muitos anos depois, em Neemias 13, essas reformas buscam exatamente a mesma coisa: cuidar do povo, para que o povo não se desviasse das coisas de Deus. Hoje também é importante que nós tenhamos líderes que nos guiem para dentro daquilo que Deus quer para o seu povo, mantendo a identidade de povo de Deus e, ao mesmo tempo, ter dentre nós profetas de Deus que nos ajudem a manter a voz de Deus ativa no meio do povo, através da sua palavra, mantendo assim a comunhão do povo com as coisas de Deus, isentando-nos, retirando-nos da mistura com as coisas do mundo. O subtópico 2, do ponto 2, o tópico 2, ele vai falar que a história de Israel registram vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Ali você vai ver, tanto na linha A quanto na linha B, 2 exemplos, Salomão e Acabe, mas eu vou trazer até outros exemplos para vocês. Em Gênesis 6, nós vemos uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Satanás usa essa mistura entre os filhos de Deus, e aí você decide ainda estudar se os filhos de Deus, quem eram esses filhos de Deus, né? Mas majoritariamente a maior probabilidade que tenham sido os filhos de Sete, da descendência de Sete. Os filhos de Deus se misturam com as filhas dos homens. E é exatamente essa mistura que gera a queda e a corrupção do gênero humano, né? Então essa mistura não poderia ocorrer. Gênesis 24, Abraão faz Eliezer jurar que não buscaria uma mulher dentre os cananeus, mas que iria até a sua terra natal para buscar para Isaac uma mulher que fosse da sua parentela. Nós vemos a preocupação de um pai para que o filho não se desviasse da conduta que seria próxima a Deus, a fé que Isaac já manifestara desde o período do Aquedá, que é o período em que ele foi quase sacrificado aí a Deus por seu pai Abraão. Então, em Gênesis 34, temos Judá, que se casa com uma cananeia, e aí a situação é terrível, porque acaba ele, Judá, vivendo como um cananeu. E esse é um grande risco do casamento misto. Nós vemos Números 25 falando sobre Balaão, que utiliza exatamente o subterfúgio com Balaque para que se lançassem mulheres para o povo, que assim, depois de tudo isso, corrompessem o povo e desagradassem a Deus. Todos aqueles subterfúgios que Balaão, tentando amaldiçoar o povo, só o abençoava, a estratégia que venceu foi exatamente a corrupção através do uso de mulheres pagãs no meio do povo. Então nós temos ainda em Juízes 16, Sansão, como todos conhecem, que por causa da mistura com mulheres dos filisteus, acabou também se perdendo, e o prejuízo para Sansão foi enorme, todo o seu ministério caiu. Salomão, em 1 Reis 11, também se contamina por causa das suas muitas mulheres, e ele se mistura com a religião das suas mulheres. Isso é um perigo. E esse pecado de Salomão, em 1 Reis 11, acaba gerando a divisão do reino em 1 Reis 12. Jeroboão acaba ficando com 10 das 12 tribos de Israel, exatamente por causa desse pecado do rei Salomão. A partir daí, em 1 Reis 16, nós vemos o caso de Acabe, que casa com a filha de Sidom, uma Sidônia Jezabel, que traz o culto a Baal, né, e a Aserá, ou Acera, ou Astarote, e acaba gerando prejuízos enormes. Nós vemos a história de Elias, nós vemos tantos prejuízos causados por uma mulher estrangeira, casada com um rei judeu, com um líder judeu, e que causou grandes prejuízos para a obra de Deus naquele tempo. Por isso, o tópico 2 ele vai ser sintetizado dizendo: olha, muito cuidado, é proibida a união mista entre judeus, porque havia uma consequência prática e nefasta sobre a história de Israel. Quando todas as vezes em que os israelitas se misturavam com o povo estrangeiro, com as mulheres estrangeiras, num casamento misto, havia prejuízo para o povo de Deus. Por isso é importante que a gente tome bastante cuidado com as misturas.
E aí, neste contexto, tem relação com o casamento misto, mas também tem relação com a mistura de religiões, de crenças, de culturas diferentes que podem trazer prejuízo quando as trevas acabam apagando a luz da fé daquele que abriu essa brecha para se misturar com o povo do mundo, com as coisas do mundo. No tópico 3, nós vemos a sobrevivência do povo judeu. E aí eu vou te remeter a alguns subsídios, né? algumas indicações para você. Não sei se você já ouviu falar do Diário de Anne Frank. É um livro que fala de uma judia, né, que acaba indo para um campo de concentração nazista. Também nós temos O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Nossa, eu vou bater um ponto mais contundente aqui neste livro do Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra judeu num campo de concentração nazista e que acaba vendo sentido no sofrimento e buscando sentido para a vida, vendo como os homens, ao invés de acabarem se entregando muitas vezes, eles acabam achando um sentido para sua existência no meio do sofrimento. Então vale muito a pena a nova ideia da administração, da gestão, falando sobre felicidade humana. Martin Seligman, por exemplo, é um autor que fala sobre felicidade humana, tem um livro chamado Felicidade Autêntica. E a nova, que tem influenciado muito a psicologia no tempo presente, tem muita relação com essas ideias do Viktor Frankl e que falam sobre a ideia de propósito. Então, eu vou incentivar você, meu caro professor da Escola Bíblica e meu caro aluno também, a ler mais e ler melhor, entende? Leiam textos e livros como esses que vão te ajudar. Se você gosta de cinema, vou te recomendar o filme A Lista de Schindler. Todas estas bibliografias e todas essas indicações vão falar sobre o que o tópico 3 também traz, que é a miraculosa sobrevivência do povo judeu. Quantas diásporas, né? Quantas expulsões pelo mundo, quantas dispersões pelo mundo o povo judeu sofreu. E pelo menos 3 grandes dispersões, tanto na época do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, com essas deportações da Síria, Babilônia, depois no ano 70, depois de Cristo. Nós vemos todas essas diásporas que o povo judeu sofreu. E mesmo assim, nós temos Israel como um país com um povo judeu lá dentro. Como esse povo pode ser preservado? Através da ação de Deus na história. Deus cuidou para que nem sequer Hitler, com seu projeto satânico de nazismo, pudesse destruir o povo judeu, aniquilar o povo judeu durante o tempo do que foi chamado de Holocausto. Portanto, a síntese desse tópico 3 é de que a preservação do povo judeu é considerada um milagre. Mas é um milagre exatamente realizado por Deus. Um Deus que cuida do seu povo. E se Deus cuida no decorrer da história, diante de tantos problemas, com o povo judeu, Ele também vai cuidar da sua vida e da minha vida quando nós nos entregamos a Ele e deixamos que Ele cuide de cada aspecto do nosso dia, da nossa vida, dos nossos projetos e deixe que Deus interfira diretamente na nossa vida. A gente tem uma polêmica com relação ao quanto o ser humano pode permitir ou não que Deus interfira em sua vida. Mas uma coisa é certa, quando Deus coloca a mão na nossa vida, quando Deus guia a nossa vida por completo, ainda que passemos por momentos de sofrimento e diásporas na nossa vida, nós vamos voltar por lá um dia. Nós vamos ser preservados por Deus até o fim. Então creia nessa palavra e veja na preservação do povo judeu um incentivo de preservação na sua vida, da identidade de Deus em você, da imagem de Deus em você, como já falamos anteriormente. A síntese do tópico 3, então, vai ser exatamente isso. A preservação do povo judeu é considerada, então, um milagre. É preciso ressaltar, antes da gente entrar no tópico 4, uma coisa muito importante, um conceito que é trazido por um estudioso, Alceu Lourenço Souza, na sua dissertação de mestrado em Teologia em Ciências da Religião, no Mackenzie, em 2014. Eu gostei muito dessa dissertação dele, é um pouquinho longa, 139 páginas, mas
fala sobre um conceito chamado endogamia, em contraposição ao outro conceito chamado exogamia, que é exatamente casar com alguém de dentro ou alguém de fora, né? Endo, dentro, exo, fora. Então a ideia de casar alguém de dentro, da preservação aí da ética cristã, da preservação da identidade como cristão, muitas vezes como assembleiano, como batista, como presbiteriano, ou dentro da sua cultura, dentro da sua religião. Então ele vai discutir esse aspecto cultural e religioso dentro do casamento. E aí eu vou incentivar você, olha, muito rápido, existem em todas as religiões, existe esse conceito de endogamia, de preservar ali aquele espaço, casando pessoas da mesma cultura, da mesma religião, para a preservação daqueles princípios que são consonantes, que são comuns. Você às vezes pode achar, olhando o comentarista falando sobre julgo desigual, meu caro professor, que ele está dizendo algo que é restrito ao evangélico de hoje, né? Nós olhamos aí, contextualizando para a década de 90, que foi escrita essa lição, nós veremos que havia muito disso. O cuidado para que um evangélico não se casasse com alguém que não era evangélico. E isso não se restringe só ao povo evangélico. Eu fui buscar, e existe um site judaico chamado Shabbat.org, que ele fala que o Zohar, uma típica literatura judaica, ele entende que cada indivíduo é uma meia alma. Olha o que ele diz aqui, neste texto retirado desse site do Shabbat.org. No momento do casamento, as duas meias almas dos cônjuges se unem, transformando-se numa única alma, tornando-se compatíveis. Além disso, dizem nossos sábios, se o casal é merecedor, há a presença divina constante entre eles, transformando sua união em fonte de bênçãos através de Kedushim, ou do casamento. Santificação. A santificação do casamento. Isso explica por que até mesmo os judeus completamente afastados do judaísmo fazem questão absoluta de ser abençoados com um casamento judaico. Isto não ocorre num casamento misto. Neste caso, as almas são incompatíveis, diz o texto, impossibilitando sua unificação, apesar de poder haver uma junção física e até mesmo sentimental. Ou seja, um próprio site judaico, um texto relativo ao contexto judaico, explica que o casamento misto não é desejado. E se você ainda não está contente, eu vou trazer bulas papais sobre a Igreja Católica. O que a Igreja Católica vê acerca disso? Segundo um padre estudioso, padre Paulo Ricardo, muito conhecido aí nas redes sociais, as bulas dos papas Leão XIII e Pio XI ensinam, por exemplo, que a diferença de confissão entre cônjuges não constitui um obstáculo insuperável para o casamento, desde que consigam pôr em comum o que cada um deles recebeu em sua comunidade e aprender um do outro o modo de viver sua fidelidade a Cristo. Mas nem por isso, ouça bem, nem por isso devem ser subestimadas as dificuldades dos casamentos mistos. Ela se deve ao fato de que a separação dos cristãos é uma questão ainda não resolvida. Os esposos correm o risco de sentir o drama da desunião dos cristãos no seio do próprio lar. A disparidade de culto pode agravar ainda mais essas dificuldades. O Papa Pio XI vai falar, muitos faltam neste ponto e, por vezes, põem em perigo a própria salvação eterna. Ou seja, as próprias bulas papais vão falar de dois papas diferentes, vão falar que há perigo em um católico se unir a um evangélico, por exemplo, a um protestante, porque até mesmo para eles, segundo a visão deles, há um risco para a alma do casal. E da mesma forma, na década de 90, nós protestantes, ao tratarmos sobre essa questão de julgo desigual, acabamos utilizando essa referência para falar também sobre a união, o casamento, com pessoas que não são da mesma fé, ou mesmo que são da mesma fé, porque todos somos cristãos, mas não pertencem à mesma denominação religiosa, protestante, católico, ou protestante espírita, ou protestante de qualquer outra face, aí outra religião, outra denominação, ou outro credo religioso. Por isso, nós acabamos utilizando este conceito de casamento misto, tratado aqui em Neemias e Esdras, relacionando, e aí o comentarista faz muito bem isso, relacionando
com a ideia de julgo desigual tratado nas cartas de Paulo aos Coríntios. Por isso é importante que nós façamos essa relação antes de entrar no tópico 4, que é exatamente o que vamos tratar agora. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E aí, meus irmãos, nós precisamos falar sobre a bênção do que é o casamento. O casamento, ela é uma união não só material, mas espiritual também. E aí nós precisamos cuidar muito dos nossos jovens quando vão escolher parceiros. As nossas crianças têm que ser educadas desde muito cedo a sempre olhar primeiro para a construção do seu ser e em seguida para a completude do seu ser. O casamento é uma junção bem parecida com aquilo que o Shabbat.org fala, é uma junção de meias pessoas. Quando eu casei, meu pastor me aconselhou o seguinte: olha, você entra no casamento com 50% de você e a sua esposa entra com 50% dela. Se você entrar com 51% no casamento, a esposa vai ter que ter 49%, porque vocês vão formar uma só carne. E esse 1% vai fazer diferença no seu casamento. Então, há um conselho para você: abandone 50% de você quando você for casar. Se você já é casado, reavalie e veja se você está com qual porcentagem de você dentro do casamento. Tem gente que dá errado no casamento exatamente porque entrou com 100%, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ficar assim, ela me conheceu assim, e isso é um grave perigo. O casamento tem 150%, ou às vezes até 200% dentro dele. Não tem como dar certo, porque nós fomos chamados para ser uma só carne. Para ser uma só carne é preciso que metade de mim seja abandonado, seja renunciado, metade dela seja renunciada, para que nós possamos nos unir e formar um 100%. Isso é muito importante, porque o casamento é essa bênção que transforma duas pessoas em uma pessoa. E é uma união não só de corpo, mas de alma também. Porque se só o corpo unir, a traição é fácil. Mas se a alma se unir, o corpo pode andar por todos os lugares do mundo. A alma continua presa a um só lugar. A mim, no meu caso, com o casamento da minha esposa. Não preciso ter um ciúme demasiado. Tenho o meu cuidado, mas não tenho o meu ciúme demasiado. Sabe por quê? Porque eu me uni com minha esposa de alma. O corpo dela vai andar, ela vai para cá, vai para lá. Muitas vezes eu preciso ligar para saber onde ela está, mas não há problema, não há necessidade de um ciúme doentio. Sabe por quê? Porque a minha união é de alma. E eu sei que no final das contas ela volta pro lar, para mim. Porque é onde ela se completa e onde eu me completo. O casamento é essa bênção não só material, mas também espiritual. É preciso que a gente entenda bem isso. E o que é julgo desigual, então, irmão Júnior? Onde é que entra essa questão de julgo desigual para a gente não se confundir? Quando o reverendo Jocarli Júnior vai falar sobre julgo desigual, ele traz o conceito de julgo desigual de uma forma bastante interessante, eu gostaria de usar para vocês. Segundo o reverendo Jocarli G. Júnior, que é presbiteriano, ele diz o seguinte: o conceito de julgo desigual vem de Deuteronômio 22:10. Não lavrarás com a junta de boi, conjunta de boi e jumento. O boi era um animal limpo para os judeus, mas o burro não era. Deuteronômio 14 fala isso. E seria errado juntá-los. Além disso, eles têm duas naturezas opostas e nem sequer trabalham bem juntos. Seria cruel uni-los. Da mesma forma, é errado para os crentes se colocarem em julgo desigual com os incrédulos. Essa ideia de julgo desigual é colocar na mesma canga. Você que é do sítio, você que já viu aquela canga, aquela peça de madeira que junta dois bois do mesmo lado, esse é o julgo, é a canga. E se você colocar díspares, se você colocarem mais díspares, um muito grande, outro muito pequeno, um muito manso, outro muito bravo, vai gerar essa confusão até que eles se acertem. E essa confusão foi usada como símbolo para também a união entre crédulos e incrédulos, fiéis e infiéis, crentes e não crentes. Isso dentro da igreja. Quando Paulo está falando em 2 Coríntios 6 sobre a questão de prender-se ao mesmo jugo com os incrédulos, ele não está falando de casamento.
dá a ideia, segundo o comentarista, de que ele estaria falando também sobre outro assunto que é tratado em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que fala de casamento. Então o comentarista junta essas duas referências, da primeira carta e da segunda carta, e joga o jugo desigual como entendimento para casamento. Por favor, quando fazemos a hermenêutica correta do texto, o jugo desigual, tratado em 2 Coríntios 6, não se refere a casamento, mas a união, e aí em qualquer nível, de crédulos com incrédulos, de fiéis com infiéis, de crentes com não crentes. É aquilo que tratamos nas lições anteriores, misturar-se com o mundo. Mas então quer dizer que o jugo desigual não existe no casamento? Também vamos com calma nisso. É uma extrapolação, mas é uma extrapolação possível. Porque se eu me juntar em casamento com uma pessoa que não é crente, que não busca o mesmo Deus, ou até mesmo que há uma diferença de espiritualidade gigantesca, pode haver conflito. Então, ainda que não seja proibido neste sentido, categoricamente, há uma proibição implícita e uma não recomendação tácita. Ou seja, não é recomendável. É como se alguém quisesse arrumar problema para si mesmo. Então há uma recomendação clara de que não se deve casar com alguém que seja de uma fé diferente. E é preciso que a gente tenha esse entendimento. Mas principalmente, não se pode se relacionar, segundo o que diz 2 Coríntios 6, versículos 14 a 16, com aqueles que não professam a mesma fé e não têm os mesmos princípios. Eu não posso me juntar com o incrédulo. E aí, até mesmo, muitas vezes, isso tem referência a negócios, a amizades. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, não devo evangelizar? Claro, principalmente com um exemplo. Porém, deve haver muito cuidado em você adentrar o mundo e acreditar que dentro do mundo você pode fazer alguma coisa e arrancar alguém de lá. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ação direta de Deus, isso é impossível. Com o seu braço, você nunca vai conseguir. É importante, portanto, que a gente tenha muito cuidado em fazer essas misturas. Carnaval gospel, balada gospel e etc. gospel, para achar que, de repente, a gente se parecendo com o mundo vai conquistar o mundo. Não é assim. Nós somos chamados para ser diferentes. Luz no meio das trevas. E a luz não comunga com as trevas. 1 Coríntios 7, aí sim tratando de casamento, vai falar que a pessoa fica livre para se casar quando está com um descrente e esse descrente toma a iniciativa de despedir a esposa. Paulo estava dizendo, olha, se uma irmã crente casa com um irmão descrente e esse irmão toma a iniciativa de abandoná-la, essa mulher não fica sob servidão. Ela não é obrigada a ficar sem se casar. Ela pode se casar novamente, porque anula-se esse ato de casamento que não foi feito no Senhor. Porém, Paulo diz, é preciso que esse novo casamento seja feito no Senhor, ou seja, com alguém que seja da mesma fé, que pertença aos mesmos princípios para não cometer o mesmo erro. Tá ok? Então é importante, irmãos, que a gente tenha esse esclarecimento, ainda que de repente possa trazer algum conflito com relação ao que o comentarista diz, mas é preciso que sejam esclarecidos esses pontos e oferecido ao seu povo a capacidade e a possibilidade de estudar melhor esse tema. E a gente vai partindo para encerrar esse tópico e também já partindo para o encerramento desse subsídio, para falar que nós temos que ter muito cuidado nos nossos relacionamentos. Como eu disse, o casamento é uma união material, mas é uma união também espiritual. O casamento é símbolo da união de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja. Há uma perfeita comunhão de almas aí e, portanto, nós devemos selecionar muito bem com quem nos relacionamos. Jovem que está me ouvindo, por favor, antes de qualquer coisa, avalie se a pessoa a quem você se interessa, ela tem muito bem a beleza que você necessita, que você quer. Porém, veja se a alma dela também é compatível com a sua. Não só o corpo tem que ser compatível. E é por isso que falamos que o casamento é entre homem e mulher. Não só o corpo tem que ser compatível, mas a alma também. Dentro da esfera cristã, dentro do conceito cristão,
há princípios que devem ser observados, devem ser obedecidos. Entre eles está que o casamento é heterossexual, monogâmico, indissolúvel, tá? E deve ser realizado no Senhor. Pode haver no período aí da sua aula, meu caro professor, o perigo de caírem para a temática do divórcio. Cuidado com isso. Isso é um outro tema bastante complexo, com várias nuances, tem as cláusulas de exceção, há um grave debate sobre esse assunto, não entra nessa seara. Fique preso àquilo que estamos falando, sobre a realidade de um relacionamento construído no Senhor e com relação à temática do contexto histórico de proibição do casamento misto. Sintetizando o tópico 4, o casamento é uma união total entre o homem e uma mulher. Eu costumo dar palestras para casais dizendo: o casamento é um contrato de amor. E contrato tem direitos e deveres para ambas as partes. Partes que são diferentes, mas que se unirão para ser uma. Amém? Guarda bem isso em seu coração. Finalizando no tópico 5, o tópico 5 nos incita a esperar em Deus. Meu irmão, minha irmã que está buscando um Isaac e uma Rebeca. Se você, meu caro Isaac, quer uma Rebeca, seja Isaac. Minha Rebeca, se você quer o Isaac, seja a Rebeca. O que eu quero dizer com isso? Construa em você a personalidade como de Isaac para alcançar uma Rebeca. E você construa uma Rebeca em você para buscar o Isaac. Existem irmãos e irmãs que a irmã é Jezabel e quer buscar o Isaac, é incompatível. Ou o irmão é Jacó e quer buscar uma Rebeca, também é incompatível. É preciso que você construa-se primeiro no Senhor, buscando no Senhor. E aí o Senhor, nosso Deus, ele é tão cuidadoso que ele vai preparar a possibilidade de você encontrar a pessoa certa, aquela meia alma que se encaixa com você, aquela meia pessoa que vai completar você e vão transformar você em uma única pessoa. Vai haver renúncia dos dois lados, eles se unirão e esse casamento será indissolúvel. Por quê? Porque começou certo. Construa a sua casa a partir de um alicerce sólido. Ah, meu irmão, eu já casei, já me relacionei, já estou dentro, tenho filhos e minha casa não tem bons alicerces. Você não consegue reconstruí-la. Você não consegue derrubar tudo e reconstruir de novo. Mas eu tenho um Deus todo-poderoso, que se você buscá-lo, ele consegue reformar o alicerce sem precisar destruir a casa. Por isso, busque a Deus. Ele é um Deus capaz de transformar pessoas. Você não consegue mudar a personalidade de uma pessoa. O melhor psiquiatra do mundo não consegue mudar a personalidade de uma pessoa. Só Deus pode ir até onde há a divisão entre a alma e o espírito, retirar tudo que é impuro, purificá-lo, através da palavra de Deus, renovar essa pessoa e transformá-la completamente, gerando um novo nascimento. A psicologia, a psiquiatria não gera novo nascimento. Jesus gera. O Espírito Santo gera um novo nascimento. É uma nova pessoa. Então confie em Deus essa tarefa. Entregue a Deus a sua família e a família que você ainda vai formar, meu caro jovem. A família que ainda você vai formar. Entregue para Deus. E você vai ver que Deus vai fazer o melhor para o seu povo. Que Deus preservou Israel pelos séculos. Deus vai preservar você e a sua descendência também. Encerramos aqui, glorificando a Deus por mais esta aula e pedindo a você, comente, compartilhe, participe desse subsídio, dessas aulas, para que nós possamos trazer cada vez mais conteúdo para enriquecimento da sua aula e da sua vida. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até mais. Deus abençoe.